Ano. Então, finalizando as nossas provinhas, estamos aí só dando os arremates finais, eu creio, né? Fazemos provas, simulado, graças a Deus estamos chegando à 7ª avaliação. Hoje a tia já vai iniciar o conteúdo da 7ª avaliação. E esse conteúdo vai ser fácil, sabe por quê? Porque é a conjugação do verbo pôr. E como a tia já havia explicado como era a conjugação dos verbos regulares, ou seja, aqueles que têm um radical que não muda durante a conjugação, vai ser mais fácil para vocês entenderem a conjugação do verbo pôr. Eu espero que todo mundo tenha terminado já as provinhas, que não terminou, mas que já esteja finalizando, para que a gente já possa iniciar esse conteúdo e fazer a atividade. Uma coisa que a tia gostaria de chamar a atenção é que as provas, elas têm que ser devolvidas no dia exigido pela escola, porque senão se torna assim uma bola de neve. Vocês têm que devolver no período dado pela escola. Escola tem regras, escola tem datas, escola tem horários, tá bom? Escola é uma instituição que requer responsabilidade de vocês. Portanto, vocês têm que receber a prova no dia certo e devolver a prova no dia certo, porque senão dificulta até para o professor a correção, tá bom? O professor vem aqui receber as provas para corrigir. Se a sua não está no meio, a sua já vai demorar a ser corrigida, entenderam? Então é importante que as provas sejam devolvidas amanhã para a escola na quinta-feira, tá bom? Então a tia me espera que todo mundo já esteja finalizando, quem ainda não finalizou, que já esteja só arrematando, tá bom? Os últimos detalhes. Então vamos, livro de português, página 229, vamos conjugar o verbo pôr. Pôr, falem com a tia, conjugação do verbo pôr. Tarefa, página 231 e 232. Então vejamos aqui, conjugação do verbo pôr. Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda. Luciana pôs suas camisetas. O verbo destacado na frase acima é uma flexão do verbo pôr. O verbo pôr pertence à segunda conjugação. Ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, como dispor, compor, recompor e depor. Então, se você quiser conjugar esses verbos dispor, compor, recompor e depor, você vai utilizar a mesma tabela da conjugação do verbo pôr, porque ele serve de modelo para a conjugação dos verbos derivados dele, que são dispor, compor, recompor e depor. Se você quiser conjugar esses verbos, você vai utilizar a tabela do verbo pôr, certinho? Então, continuando. Conjugações, só para relembrar, a conjugação de um verbo é o conjunto de todas as suas formas. Vejamos, quais são os verbos considerados de primeira conjugação? São os verbos terminados em AR, exemplo, amar, saltar e cantar. Verbos de segunda conjugação são verbos terminados em ER, OR em ER e OR. Como foi que a tia disse? Os verbos, antigamente o verbo pôr era chamado de poer, poer. Por isso que ele pertence à segunda conjugação, juntamente com ER. Então, exemplos, escrever, viver e pôr. Verbos de terceira conjugação são verbos terminados em IR. Como exemplo, partir, dormir e sentir, tá certo? Então, verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação. Verbos terminados em ER e OR são verbos de segunda conjugação. E verbos terminados em IR são verbos de terceira conjugação. Todos esses verbos podem ser conjugados. Acontece que tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Como assim, tia? Já a tia vai explicar. Vamos ler esse textinho de Nilson José. O verde da Amazônia nos ajuda a respirar. Faz bem para o mundo inteiro, brasileiro ou estrangeiro, renova o nosso ar. Esse trechinho foi extraído do texto 6 razões para preservar a Amazônia, falando do verde da Amazônia, da importância dele para nós. Então aí nós temos destacado, né, ajuda e faz. Nós temos essas duas palavras destacadas.
Os verbos podem ser classificados. Atenção para essa dica que a tia Gil vai dar e não tem no livro de vocês, então muita atenção. Os verbos, eles podem ser classificados em regulares e irregulares. Preste atenção, uma estrada que é regular, ela é sem muitos buracos, é uma estradinha boa da gente andar. Uma estrada que é irregular, ela é cheia de buracos, cheia de obstáculos para a gente passar. Assim também são os verbos. Os verbos regulares, a gente conjuga ele todinho e o verbo não muda muito, só muda a terminação. O radical continua o mesmo. E os verbos irregulares, eles modificam, parece até que é outro verbo, que é o caso do verbo pôr. Vejamos. Observe as formas do verbo ajudar. Eu ajudo. No passado eu ajudei, no futuro eu ajudarei. Então, o verbo ajudar, ele continua com o mesmo radical, o ajude em todos. Não muda, continua o mesmo radical, só muda a terminação. A terminação tem que mudar para indicar o tempo e o modo em que o verbo está. Elas seguem um modelo de conjugação. O verbo ajudar e todos os outros que não sofrem alteração na conjugação são chamados de regulares. São regulares, o ajudar é regular e todos os outros verbos que não sofrem alteração na hora de serem conjugados, eles são chamados regulares, porque o radical deles não muda, só muda a terminação. Observe agora as formas do verbo fazer. Observe as formas do verbo fazer. No presente, eu faço. No passado, eu fiz. Olha aí, já mudou de FA para FI. Eu faço, eu fiz e no futuro, eu farei. Olha só que diferente, gente. No presente, eu tenho o FAC cedilha. No passado, eu tenho FIZ. E no futuro, eu tenho FAR no começo. Então, esse verbo, ele sofreu muitas alterações, né, na hora da conjugação. Não foi só a terminação dele que mudou, não. O corpo do verbo em si também modificou. Então, elas são bem diferentes umas das outras, é verdade. Ou seja, não seguem um modelo. O verbo fazer e todos os outros que não seguem um modelo de conjugação são chamados de irregulares, porque há uma irregularidade na hora de conjugar. Tia, é porque esse verbo é errado? Não, é porque ele vai se modificando e se transformando, vai se colocando outras palavras na hora da conjugação, outras letras. Por isso ele é chamado de verbo irregular. Conheça, né, na página a seguir, agora nos slides a seguir, nós vamos ver um modelo de verbo irregular, que é o verbo pôr. Aí chega lá na tabelinha do livro de vocês. Relembrando, quinto ano, quais são os modos que eu posso conjugar um verbo? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, ele me dá uma certeza, foi até questão da prova passada. O subjuntivo, ele me deixa em dúvida. E o imperativo dá uma ordem ou pedido. Então, nós conjugamos os verbos nesses três modos. Quais são os tempos do modo indicativo? Teve gente até que errou. Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. São 6 tempos que a gente pode conjugar no modo indicativo. Já lá no modo subjuntivo só são 3. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Lá no imperativo afirmativo e negativo, só são 2. Então, o modo que tem mais tempos a ser conjugado é o modo indicativo. E nós vamos conjugar agora o verbo pôr, que é considerado um verbo irregular. Por que, quinto ano? Porque na hora da conjugação ele altera o radical. Por exemplo, aqui, ó, PO e aqui eu já tenho PU. Entenderam? Vejamos. No presente, como é que a gente conjuga? Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes. Prestem atenção. Eles põem. Pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punhais, eles punham. Pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ele pôs.
Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós puseres, eles puseram. Futuro do presente. Eu porei, tu porás, ele porá. Ainda vai acontecer em relação ao presente. Nós poremos, vós poreis, eles porão. Futuro do pretérito. Eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, olha o acento. Vós poríeis e eles poriam. Então aí nós temos o verbo pôr conjugado no modo indicativo, que a tia vai até pedir, vai passar uma tarefinha extra no final dessa aula que vai utilizar essa tabela. Então esse é o verbo pôr conjugado no modo indicativo. Agora nós vamos ver o verbo pôr conjugado no modo subjuntivo, que é uma dúvida, que tem esse comecinho diferente, o que, o se e o quando. No presente, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais e que eles ponham. Pretérito imperfeito. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Olha, o SS é muito presente. Vejam, gente, a irregularidade do verbo pôr, que aqui você tem ponha, e já no imperfeito é pusesse. O PON já se transforma em PUS. Vejamos. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. No futuro, quando eu puser, quando tu puseres, se der certo, porque é uma dúvida. Quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes e quando eles puserem. Então essa é a conjugação do verbo pôr no modo subjuntivo, que indica uma dúvida, uma incerteza. Agora nós vamos conjugar o verbo pôr no imperativo, afirmativo e negativo. No afirmativo, põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. No negativo, não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. Esse é o verbo pôr conjugado no modo imperativo, que indica uma ordem ou pedido. Nas formas nominais, que a gente já estudou as formas nominais, que é o infinitivo, gerúndio e particípio. Eu quero que vocês prestem atenção apenas aqui, infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é quando o verbo está terminado em vogal mais R, verbo pôr. No gerúndio, pondo, e no particípio, posto. Essas são as formas nominais principais do verbo pôr. Não esqueça. Depois nós temos a tarefinha. Primeiro, complete as frases com põe ou põe. Põe com M no final é quando o sujeito está no plural. E põe sem M no final é quando o sujeito está no singular. Lúcio põe, por quê? O sujeito está no singular, só é o Lúcio. Ela põe, o sujeito está no singular. Ana e Maurício põem, por que põem? Porque o sujeito está no plural. Todos põe ou põe? Todos está no plural, preste atenção. Zequinha põe ou põe? O sujeito está no singular, prestem atenção. Segunda questão. Leia a frase e complete as lacunas com a conjugação correta. Depois que eu só o se, eu vou usar o da letra A, puser, o da letra B, pôr, ou da letra C, puser. Haverão de suspender na letra A, suspender na letra B ou suspenderem na letra C. Então você vai ver qual que melhor se adequa e marcar o X no verdadeiro. Terceira questão. Identifique os tempos do verbo pôr conforme os números abaixo. Então você vai ver qual é o pôr no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Para isso vocês vão estudar lá na tabela do verbo pôr nas formas nominais, aquela última tabelinha do verbo pôr, tá bom? Quarta questão. Assinale a palavra que indica a forma do verbo pôr de acordo com o que está sendo pedido. Na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Você vai voltar lá na tabela, o modo indicativo no presente, você vai utilizar isso aqui.
A terceira pessoa do singular é ele. Então, você marca lá o X na forma correta. Pronto. A letra B. Primeira pessoa do plural no futuro do presente do indicativo. Então, você vai lá na tabela do modo indicativo, vai lá no futuro do presente, a primeira pessoa do plural, você vai marcar aqui o X. Terceira pessoa do plural, no pretérito imperfeito subjuntivo, você vai lá na tabela do verbo pôr, no modo subjuntivo, pretérito imperfeito, vai procurar a terceira pessoa do plural. Próximo. Futuro do subjuntivo, segunda pessoa do singular. Você vai lá no modo subjuntivo, no futuro, e vai procurar a segunda pessoa do singular, que é correspondente a tu, e vai marcar aqui a correta. Complete as frases empregando corretamente o verbo pôr. Então, nós temos aí as alternativas dentro do quadro poremos, porão e pusermos. Você vai ver qual se adequa melhor a cada alternativa e vai colocar. Isso até pelo som você descobre, né? Sexta, pesquise em revistas e jornais frases que apresentam o verbo pôr. Cole-as no espaço abaixo e classifique o verbo pôr quanto à sua conjugação. Ah, tia, eu só escrevi porque eu não achei. Gente, não é possível que aí não tenha uma revista, um livro que você não use mais. Procure e depois é só colar? Não, você vai ver como é que está o verbo pôr quanto à sua conjugação. Você vai classificar, tá bom? Dizer se está no presente, no pretérito, o modo em que ele está. Tá certo? Então, vejamos. Além dessa tarefa no livro, a tia quer que você conjugue o verbo pôr no caderno, no modo indicativo. Você vai pegar aquela primeira tabela que é do modo indicativo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. E você vai conjugar no seu caderno, observando aquela tabela, tá bom? Então, façam isso. Me mande a tarefa do livro e a tarefa do caderno. Só recebo as duas. Letra bonita, bem organizada. Quando for riscar a tabelinha, utilize régua. Não faça torto não, não faça de qualquer jeito. Vocês estão no 5º ano e agora mais do que nunca vocês precisam de responsabilidade. As provinhas, as aulas já estão quase finalizando, estamos já no 7º mês. Então é hora de correr atrás do tempo perdido. Tá bom, 5º ano? Então, estou contando com vocês aí no verbo pôr. Façam minha tarefa, mande para a tia Jo, que ela está aqui esperando, aguardando. Beijo, até a próxima.